Bom, semana passada, então, a gente trabalhou essa parte de estrutura da tabela de páginas, né? Como é que ia ficar a estrutura dela. A gente viu algumas possibilidades, mas principalmente a tabela de páginas multinível, né? Então, a gente viu como é que funciona. A ideia é que você tenha uma tabela de páginas que caiba dentro de uma página, né? Então, o tamanho da tabela de páginas final tem que caber dentro de uma página. E se esse tamanho não couber dentro de uma página, a gente precisa paginar. Quando a gente pagina a tabela de páginas, a gente obtém uma nova tabela de páginas que serve para traduzir endereços da tabela de páginas original. Se essa nova tabela de páginas, que a gente chama de diretório de páginas, ainda não couber dentro de uma página, a gente tem que paginar novamente. Então, na aula passada, a gente fez um exemplo, onde a gente começou com uma tabela de páginas linear. A gente viu que essa tabela de páginas linear não cabia dentro de uma página, paginou a tabela de páginas linear, obtendo um segundo nível de tabela de páginas, que é o diretório de páginas, e esse diretório de páginas cabia dentro de uma página. Então a gente tinha uma tabela multinível com 2 níveis. Tá? Agora a gente vai ver um exemplo onde a gente tem 3 níveis de tabela de página. Tá? Lembra sempre que independentemente da quantidade de níveis que você tenha, a estrutura do endereço virtual, ele é sempre essa, tá? A gente vai ter uma determinada quantidade de bits para o VPN e uma determinada quantidade de bits para o offset, tá? O número de bits do offset depende do tamanho da página, né? Então aqui, por exemplo, com 9 bits, né? Deixa eu só uma coisa aqui. A gente tem um espaço de 512 bytes, né? Aliás, páginas de 512 bytes, e por conta das páginas serem de 512 bytes, 512 elevado a 9, então a gente vai precisar de um offset de 9 bits. Tá? Então, o tamanho do offset é sempre o logaritmo na base 2 do tamanho da página. Então, o tamanho da página é 512, offset 9 bits. Se o tamanho da página for 4K, a gente vai precisar de 12 bits para o offset. Tá? E assim vai. E o resto dos bits do endereço virtual vão ser o VPN. Nesse caso, eu tenho um espaço de endereçamento de 30 bits. Se eu tenho 9 para offset, então sobram 21 para o VPN. Tá? Essa é a estrutura básica, é a estrutura que a gente usa quando a gente só tem uma tabela de página. Se a gente tiver um nível, né? Se a gente tiver mais níveis de tabela de página, a estrutura do endereço é a mesma. A única coisa é que a gente vai pegar essa parte do VPN e vai dividir em pedaços. Tá? Esses pedaços são índices que a gente vai usar nos diretórios de página. Tá? Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Primeiro, eu vou pegar e vou supor uma tabela de páginas linear. Tá? Numa tabela de páginas linear, eu tenho tantas entradas quanto forem o número de páginas. Então a primeira coisa que eu preciso saber é o número de entradas, consequentemente o número de páginas. Né? Então, o número de páginas vai ser o tamanho do espaço de endereçamento, que ele fala que é de 30 bits, então o tamanho do espaço de endereçamento vai ser 2 elevado a 30 bytes, né? Dividido pelo tamanho de uma página, que ele fala pra gente que é 512 bytes. Isso vai dar um total de 2 elevado a 21 páginas. Esse é o número de páginas que a gente tem no nosso espaço de memória virtual e, consequentemente, é o número de entradas na tabela de páginas. Tá? Para saber o tamanho da tabela de páginas, então, eu tenho que pegar o número de entradas e multiplicar pelo tamanho de uma entrada. Ele falou para a gente que a entrada tem 4 bytes de tamanho. Então, o tamanho da tabela de páginas linear vai ser 2 elevado a 21 vezes 4 bytes, que dá 2 elevado a 23 bytes, ou 8 megabytes. Claramente, 8 megabytes não cabe dentro de 512 bytes. Então a gente vai precisar paginar a tabela de páginas. Repara que até aqui o que a gente fez foi paginar o espaço de endereçamento. O que a gente vai fazer é o mesmo processo. A única coisa que a gente vai fazer é substituir, a diferença aqui, né, é que a gente vai substituir o espaço de endereçamento pela tabela de páginas. A gente estava paginando o espaço de endereçamento, agora a gente vai paginar a tabela de páginas. Então a gente precisa descobrir quantas páginas eu tenho, eu vou utilizar para poder armazenar, para poder dividir a tabela de páginas. Então, basicamente, a minha tabela de páginas tem 8 megabytes. Então, para saber em quantas páginas eu vou dividir isso,
basta eu dividir isso pelo tamanho da página. Repara que é a mesma coisa que a gente fez para calcular o número de PTEs ali em cima. Só que antes a gente estava supondo que o que eu estava paginando era o espaço de endereçamento. Portanto, o numerador ali é o tamanho do meu espaço de endereçamento, 2 elevado a 30. Agora o que eu estou paginando é a tabela de páginas. Portanto, o meu numerador vai ser o tamanho da tabela de páginas, 8 megabytes. Mas o processo é o mesmo. Então eu vou pegar 8 MB e vou dividir por 512. Depois eu vou encontrar o número de páginas da tabela de páginas. Cada página dessa vai ser uma entrada no diretório de páginas. Repara que é o mesmo processo que a gente fez antes. Só que antes, de novo, eu dividia o espaço de endereçamento em páginas. Cada página do espaço de endereçamento era uma entrada na tabela de páginas. Agora eu estou pegando a tabela de páginas e dividindo em páginas. Eu vou ter um número determinado de páginas, né, ali dentro, e cada página da tabela de páginas é uma entrada do diretório de páginas. Mesmo processo, tá? Mesma coisa. Então, a gente vai ter o número de P10 agora, né, que é o número de entradas do diretório de páginas, é o tamanho da tabela de páginas, 8 megabytes, dividido pelo tamanho de uma página. Isso vai dar 2 elevado a 14 páginas. Então, a minha tabela de páginas, ela cabe em 2 elevado a 14 páginas, tá? Cada uma dessas 2 elevado a 14 páginas corresponde a uma entrada no diretório de páginas. Então, agora eu quero saber qual é o tamanho do diretório de páginas. Igual eu fiz com a tabela de páginas. Para saber o tamanho, eu tenho que pegar o número de entradas e multiplicar pelo tamanho de uma entrada. O tamanho de uma entrada é 4 bytes, o número de entradas 2 elevado a 14. Então, o tamanho do diretório de páginas vai ser 64 KB, tá? Esse é o tamanho do meu diretório de páginas. 64 KB é maior que 512 bytes. Então, ainda não cabe em uma página. Então, a gente vai precisar continuar fazendo o processo de paginação. Isso aqui é uma conta que a gente pode fazer. Isso não é para essa etapa, isso é uma conta geral que funciona para... Você pode fazer logo no início, que é, eu quero saber quantas entradas de tabela de páginas eu tenho dentro de uma página. Então, se eu pegar uma página que tem um determinado tamanho, quantas entradas cabem ali dentro? Como tanto a tabela de página quanto o diretório de página tem o mesmo tamanho, 4 bytes, isso vai valer para todos. Então, a gente simplesmente pega o tamanho de uma página e divide pelo tamanho da entrada. Isso vai dar para a gente quantas entradas eu tenho por página. Isso é importante para a gente calcular o número de bits que a gente precisa para poder especificar uma dessas entradas dentro da página. Então, imagina, eu pego uma página, agora eu quero saber quais dessas entradas eu quero. Quantos bits eu preciso para escolher uma delas? É o logaritmo na base 2 de quê? Do tamanho, do número de entradas por página. Então, eu vou precisar de 7 bits para escolher uma das entradas, ou para indexar a minha página de tabela de página. Tá? Isso é importante para a gente calcular o número de bits que a gente vai usar para essa indexação. Tá? Então, como o diretório de páginas não cabe dentro de uma página, a gente vai ter que paginar ele de novo. Então, agora a gente vai fazer tudo igual, é o mesmo processo, nada muda. Só que agora a gente vai considerar o diretório de páginas. Então, repara, começamos com o espaço de endereçamento, dividimos em páginas, bonitinho. Obtemos uma tabela de páginas. Não coube. Olhamos para a tabela de páginas agora, em vez do espaço de endereçamento, dividimos em páginas, criamos um diretório de páginas. Não coube. Olhamos agora para o diretório de páginas e vamos dividir esse diretório de páginas em páginas. Eu quero saber qual é o tamanho desse diretório de páginas novo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu diretório de páginas atual e vou calcular quantas páginas a gente precisa para ele caber. Então, para fazer isso, eu vou fazer a mesma conta. Eu vou pegar... Próxima slide aqui. Eu vou fazer a mesma conta. Eu vou pegar o tamanho do diretório de páginas, que a gente calculou aqui em cima, e vou dividir pelo tamanho da página. Mesmo procedimento. Tenho 2 elevado a 7 páginas, ou 2 elevado a 7 entradas nesse novo diretório de páginas. Qual é o tamanho dele? 2 elevado a 7 vezes o tamanho de uma entrada, dando um total de 512 bytes, que é exatamente o tamanho da página. Então, esse novo diretório de páginas que eu vou precisar criar, ele cabe dentro de uma página. Então, nesse momento, eu não preciso mais paginar, eu já encontrei a minha estrutura de tabela de páginas, que é uma estrutura de tabela de 3 níveis. Eu tenho a tabela de páginas original, depois eu tenho um diretório de páginas, depois eu tenho um outro diretório de páginas.
Então aquele meu VPN, ele vai ser dividido em 3 partes. Uma parte para eu indexar o primeiro diretório de páginas, mais externo. Uma outra parte para eu indexar o segundo diretório de páginas. E uma parte para eu indexar a tabela de páginas. Tá? Repara que indexar significa somar ao endereço base. É isso que indexar significa. Então, o primeiro diretório de páginas, o mais externo, aquele que cabe dentro de uma página, o endereço físico dele é mantido num registrador, chamado PTBR, aqui didaticamente pela gente. Então, o endereço físico do diretório de páginas, do quadro aonde está esse diretório de páginas, porque ele cabe dentro de uma página, se ele cabe dentro de uma página, ele cabe dentro de um quadro. Então, o endereço físico do quadro, ele está mantido dentro do registrador PTBR. Só que esse endereço físico aponta para uma página. Eu preciso saber, dentro dessa página, qual entrada eu quero. Então, eu preciso indexar essa página para poder obter a entrada correta. E é para isso que eu preciso saber quantas entradas cabem em uma página. Porque o número de bits do índice, ele tem que ser suficiente para eu escolher uma entre aquele tanto de páginas que tem ali dentro. Tá? Então, a gente já calculou que o número de bits do índice é 7. Porque a gente já sabe que dentro de uma página cabem 2 elevado a 7 entradas de 4 bytes. Como tanto diretório de páginas quanto tabela de páginas tem entradas de 4 bytes, esse número de bits vale para todo mundo. Então, o índice do primeiro diretório de páginas, aquele que cabe na tabela de páginas, vai ter 7 bits. O índice do segundo diretório de páginas vai ter 7 bits também. E o índice da tabela de páginas vai ter 7 bits também. Então, a gente vai pegar o VPN e vai dividir em 3 grupos de 7 bits, dando um total de 21, que era o tamanho do VPN. Tá? E aí a gente tem essa estrutura de endereço virtual que está aqui. O offset, que está aqui no cantinho, e aí depois a gente tem o VPN com 21 bits, dividido em 3 grupos de 7 bits. O grupo mais à esquerda é aquele que a gente usa para indexar o diretório de páginas que cabe dentro de uma página, aquele mais externo. A gente vai pegar o endereço base dele do PTBR e vai indexar, vai somar a esse endereço base o número que tiver aqui, nesse PT index 0, nesses 7 bits aqui. A gente vai somar. Somando, a gente vai conseguir a entrada do diretório de páginas de nível mais alto. Essa entrada, ela vai ter o PFN da página que contém entradas de diretórios de página de nível seguinte. Então a gente vai pegar essa página, essa página da memória, e agora a gente tem que indexar ela. A gente vai indexar ela para encontrar a minha segunda entrada de diretório de páginas. Qual índice que eu vou usar? O índice que está aqui. Esse índice é o que a gente vai somar a esse endereço base para obter uma entrada desse segundo diretório de páginas. Esse segundo diretório de páginas tem um PFN ali, que é o endereço físico da página que contém um grupo de entradas de tabela de página. Então eu vou acessar essa página e agora eu preciso indexar essa página com o meu próximo índice, que é o índice de tabela de página, que eu vou escolher uma das entradas. Uma vez que eu conseguir obter a entrada, essa entrada agora tem um PFN também, e esse PFN agora é o endereço físico do quadro que eu quero acessar originalmente, que gerou toda essa tradução de endereço. Então a tabela de páginas final vai me dizer qual é o quadro que eu quero acessar na memória que foi instruído pela instrução lá que eu estou executando. Tá? E aí o processo acaba. Então, nesse caso aqui, quantos acessos à memória eu preciso fazer para poder traduzir um endereço? Imagina que eu não tenho TLB. 3. Exatamente. Eu preciso acessar o primeiro... Fala. Ele não tem meio que uma transitividade com esse, tá ligado com esse, tá ligado com esse. Você usa esse, já acessa, já consegue acessar o outro? Não, mas tudo isso são acessos à memória separados. Eu preciso acessar a memória no endereço PTBR mais esse índice aqui. PTBR é um registrador que guarda o endereço físico do diretório de páginas mais externo, aquele que cabe numa página da memória. E aí você vai pegar PTBR mais esse cara aqui. Isso vai te dar o endereço da primeira entrada do diretório de páginas. Aí eu vou pegar o PFN. PFN mais isso aqui vai te dar o endereço físico da
segunda entrada de diretório de página, no diretório de página seguinte, né? Então acessei a memória de novo para poder obter essa entrada. Essa entrada vai me dar o PFN da tabela de páginas agora, da página que contém a entrada da tabela de página. Então o valor do PFN mais esse índice aqui vai me dar a entrada da tabela de páginas. Então eu tenho que ir na memória para pegar essa entrada. Depois que eu peguei essa entrada, aí eu tenho o PFN, que é de fato o quadro onde eu quero acessar. E aí eu vou lá e acesso. Tá? Isso é um problema que você não quer ter 3 acessos de memória para clicar. Exatamente, mas a gente já viu uma coisa que resolve esse problema, que é a TLB. Que é a TLB. Até eu estou falando nesse caso que se não existir TLB, mas a TLB existe. Tá? Então vai ter cache também. Um detalhe importante em relação à TLB é que apesar de eu ter dividido o VPN em 3 partes, na hora que eu gravo o mapeamento da tradução da página para o quadro na TLB, eu vou usar todo o VPN, tá? Então todo esse VPN aqui fica associado ao PFN, que é aquele último que eu acessei, que é o de fato o PFN que indica o endereço e memória do que eu queria acessar, tá? Deixa eu fazer um desenho aqui para ficar melhor, para a gente conseguir entender bem isso, porque é meio confuso. Tá? Vou usar isso aqui para ir saindo o vídeo. Tá, então olha só. Processo que eu falei para vocês. A gente tem aqui o espaço de endereçamento. Então esse aqui é o espaço de endereçamento. Esse espaço de endereçamento é dividido em páginas. Então essa aqui é a página 0, a página 1. Está recapitulando todo o dispositivo. É, todo o processo de tradução do endereço com tabelas de página multinível. Isso daí ainda é só o primeiro nível, né? Você está paginando... Eu estou começando no espaço de endereçamento. Ou o próprio espaço. Isso. Então, página 3, por exemplo. Tá? Então, o que vai acontecer? Aqui, a gente vai criar uma tabela de páginas. Aqui poderia ter mais páginas, tá? Eu estou colocando 3 aqui só para exemplificar. Aqui vai ter uma tabela de páginas. Um, 2, 3 e por aí vai. Tá? Então essa é a minha tabela de páginas. Aí eu vou ter aqui o valor do PFN, que é o número do quadro, ou endereço físico do quadro, né? E aqui eu vou ter outros bits que tem vários significados, bits de proteção e por aí vai. Tá? E aí eu vou ter uma entrada para cada página. Então eu vou ter uma entrada para cada página. Então a página 0 está sendo representada pela entrada 0 da minha tabela de páginas. A página 1 está sendo representada pela entrada 1 da minha tabela de páginas. E a página 2, a mesma coisa aqui. Eu esqueci de colocar a página 3, né? 0, 1, 2, 3. Pronto. Página 3. Beleza? Tá. Aí, isso já ficou claro, né? Então, aí, nesse cenário, eu tenho uma tabela de páginas linear. O meu endereço virtual... ele vai ter duas partes, o VPN e vou botar um pouquinho mais de
de VPN aqui. Ele vai ter o VPN e vai ter o offset. Tá? Então, nesse cenário, como é que funciona o processo de tradução de endereço? Eu vou ter o endereço virtual, tá? Que é esse cara aqui. Eu vou extrair do endereço virtual o VPN. Então, eu vou extrair essa parte aqui do endereço virtual, tá? Vou usar essa parte aqui para indexar a tabela de páginas. Então, a tabela de páginas tem um endereço inicial dela, que aponta aqui para minha entrada 0. Esse endereço inicial está no registrador PT-BR. Então, para poder acessar a entrada que eu quero, eu vou simplesmente fazer PT-BR mais VPN. Isso vai me dar a entrada na tabela de páginas que corresponde a esse endereço virtual aqui, tá? Aí vai ser uma delas, vai ser 0, 1, 2 ou 3, o que quer que seja. Uma vez que eu obtive o PFN, isso vai me dar lá na memória física, isso aqui é a memória física, que está dividida em quadros. Isso aqui são quadros de mesmo tamanho que a página. Então, esse PFN aqui, esse campo da tabela de páginas, aponta para um quadro. Por exemplo, um quadro aqui. Esse quadro, ele vai ter uma determinada quantidade de bytes. Essa determinada quantidade de bytes representa uma determinada quantidade de endereços de memória original. Porque aqui tem um byte, aqui tem outro byte, aqui tem outro byte. Ou seja, se eu tenho 4K bytes, eu tenho 4K endereços dentro desse quadro, certo? Porque cada endereço é um byte. Então, uma vez que eu tenho o endereço... Aqui já... Deixa eu mudar aqui. Em vez de botar aqui, o PFN ele aponta para o início do quadro. Ele aponta para o início do quadro. Para eu poder obter o endereço que eu quero dentro deste quadro, eu tenho que somar o valor do PFN com o offset. Aí o PFN sozinho aponta para o início do quadro. O PFN mais offset aponta para o endereço que eu quero. Tranquilo? Deu para entender isso aí? Beleza. Então isso é quando a gente tem um nível de tabela de páginas. Quando essa tabela de páginas aqui, vou apagar isso aqui. Quando essa tabela de páginas não cabe na memória física, então, quando ela não cabe na memória física, a gente vai ter que pegar essa tabela de páginas aí e paginar ela, tá? Então, eu vou dividir em páginas aqui também, tá? Então, isso aqui vai ser a página 0 da tabela de páginas. Essa vai ser a página 1 da tabela de páginas. Essa vai ser a página 2 da tabela de páginas, tá? Quantas páginas eu tenho aqui? Eu tenho o tamanho do espaço de endereçamento dividido pelo tamanho da página. Quantas páginas eu tenho aqui? O tamanho da tabela de páginas dividido pelo tamanho da página. Certo? Todas têm o mesmo tamanho. Todas têm o mesmo tamanho. Todas as páginas têm o mesmo tamanho. Tá? Então, a gente calcula o tamanho da tabela de páginas, assim como antes a gente calculou o tamanho do espaço A gente calcula o tamanho o número de páginas da tabela de páginas da mesma maneira que a gente calculou o número de páginas do espaço de endereçamento. Só muda o numerador aí de acordo, tá?
Bom, então a gente dividiu aqui a tabela de páginas em páginas. Como a gente dividiu a tabela de páginas em páginas, lembra? Essa tabela de páginas aqui, ela tem entradas, tá? PTE. Cada PTE desse se refere a uma página do espaço de endereçamento. Então, como a gente paginou a tabela de páginas, a gente precisa de uma nova tabela de páginas, onde os seus PTEs se refiram a páginas da tabela de páginas, não do espaço de endereçamento. Então eu vou criar uma nova tabela de páginas, que a gente vai chamar de diretório de páginas. Vamos criar uma nova. Vou apagar essa memória física aqui rapidamente, vai ficar mais fácil. Então agora a gente vai criar uma nova tabela de páginas. Que a gente vai chamar de diretório de páginas, tá? Esse diretório de páginas também vai ter uma determinada quantidade de entradas. Qual é o número de entradas aqui recapitulando? Qual é o número de entradas da tabela de páginas? É o número de páginas do espaço de endereçamento. Qual é o número de entradas do diretório de páginas? É o número de páginas da tabela de páginas, tá? Então eu vou ter uma entrada aqui para cada página da tabela de páginas. Então cada entrada dessa guarda o endereço físico de onde está páginas da tabela de páginas. Então essa entrada, por exemplo, guarda o endereço físico dessa página. Essa entrada guarda o endereço físico dessa página, essa entrada guarda o endereço físico dessa página e assim sucessivamente, tá? Então, como é que fica o endereço virtual agora? O endereço virtual, ele continua tendo a estrutura de VPN offset. Então, a gente ainda vai ter o offset aqui, igual a gente tinha antes. E a gente vai ter o VPN. Só que agora o VPN está dividido em duas partes. Ele está dividido no índice do diretório de páginas e ele está dividido também no índice da tabela de páginas, tá? E agora o registrador PTBR aponta para o endereço do diretório de páginas. Antes ele estava apontando para a tabela, agora ele aponta para o diretório. Então, como é que funciona o processo de tradução do endereço? A gente vai começar pegando o endereço físico do diretório de páginas, que está no PTBR, e a gente vai somar esse endereço físico com o PDI. Somando o PTBR mais o PDI, vai dar para a gente uma das entradas do diretório de páginas. Então isso aqui vai ser dado por PTBR mais PDI, tá? Isso vai dar uma entrada. Essa entrada aqui vai ter um PFN. Esse PFN é o endereço, é o quadro na memória física de onde está a página associada a essa entrada. No caso, esta página aqui. Então, esse PFN vai me dar o endereço inicial. Deixa eu mudar aqui o que ele está apontando, só para ficar mais claro. O PFN aqui, ele vai me dar o endereço inicial dessa página, na memória física, que é o quadro.
Só que essa página, se a gente lembrar, era uma página da tabela de páginas. Então, o que tem aqui dentro dessa página? Entradas de tabela de página, várias, tá? Então, eu preciso pegar o que eu obtive do PFN e somar com o índice da tabela de páginas. Então, para eu obter a entrada da tabela de páginas que eu quero, que é essa aqui, eu preciso pegar o valor do PFN que eu obtive mais o TPI, tá? Essa entrada aqui também vai ter um PFN. Esse PFN é o endereço físico da página, em memória aqui, no caso é o quadro, da página do espaço de endereçamento, que no caso aqui é página 2, seria essa aqui. Então esse PFN vai me dar o endereço inicial dessa página. Tá? Para eu poder obter o endereço de memória que eu quero, porque repara, esta página, o que tem dentro dela? Vários bytes, vários endereços de memória. Então, para eu obter o endereço que eu quero aqui dentro, vamos supor que é esse aqui, esse endereço aqui, ele é dado por esse PFN aqui, mais o offset, que é essa parte aqui do endereço virtual. E aí eu consegui o endereço físico do que eu estou querendo de fato acessar. Tá? Então, quantos acessos à memória eu fiz aqui? Eu fiz um acesso à memória para pegar esta entrada aqui, do diretório de páginas. Fiz outro acesso à memória para pegar esta entrada aqui, da tabela de páginas. E aí eu consegui finalmente obter o endereço físico de memória do lugar que eu quero acessar. Aí eu vou lá e acesso. Então, para acessar um local na memória, eu tive que fazer 3 acessos. 2 acessos para traduzir o endereço e um acesso para acessar de fato o que eu queria. Se eu tiver que paginar esse diretório de páginas, o processo é essencialmente o mesmo. Tá? Eu vou dividir em páginas, vou criar um novo diretório de páginas. O número de entradas nesse novo diretório de páginas é o número de páginas do diretório de páginas atual. O VPN, no caso do endereço virtual, vai ser dividido em 3 partes. Nesse caso, dos exemplos que a gente viu, em 3 partes iguais. Por que em 3 partes iguais? Porque tanto as entradas da tabela de páginas quanto as entradas do diretório de páginas está considerando que tem o mesmo tamanho. Se tivessem tamanhos diferentes, aí o número de bits dessas partes do VPN também seriam diferentes. Tá? Mas nos exemplos eles são iguais. Então o processo é o mesmo, sempre o mesmo. Tá? No XV6, que é a arquitetura que a gente está vendo, se eu não me engano, ele usa 3 níveis de tabela de página. Porque o XV6 ele foi projetado para rodar numa versão do RISC-V que o hardware impõe 3 níveis de tabela de página. Essa é uma imposição do hardware. Tá? Existem outras versões do RISC-V que usam 4 níveis. Isso depende do espaço de endereçamento que cada arquitetura suporta. Ah, mas você não falou que o tamanho do espaço de endereçamento ele deriva do número de bits do endereço, e numa arquitetura RISC de 64 bits, o tamanho do endereço não é sempre 64 bits? Então, como é que processadores diferentes de 64 bits têm espaços de endereçamento de tamanhos diferentes? Porque 64 bits é muito grande e ninguém usa. Então, algumas arquiteturas fazem o uso de menos bits para endereçar a memória virtual, justamente para criar versões da arquitetura mais adequada a cada propósito. Então, se você precisa de um espaço de endereçamento tão grande assim, você pode usar uma versão da arquitetura que suporte esse espaço de endereçamento e aí, consequentemente, ele vai usar 4 níveis de tabela de página. Se você precisa de um espaço menor, você pode usar uma arquitetura diferente que vai usar 3 níveis de tabela de página e vai ter um espaço menor. Uma vantagem é se você puder suportar um espaço de endereçamento menor, você precisa de menos níveis de tabela de página, então o TLB MIS fica mais barato. Você tem que acessar menos a memória para comportar um MIS do TLB. Se você usa a arquitetura que tem 4 níveis, um TLB MIS fica mais caro. Tá? Tranquilo? Deu para entender isso aí? Pega os slides, dá uma olhada nos exemplos, faz, você vai entender. Tá?
De novo, o processo é o mesmo, independente do número de níveis da tabela de páginas. Se você entender até o primeiro nível, até o primeiro diretório de páginas, você vai entender para qualquer outro número, tá? Porque é exatamente o mesmo processo, só que repetido várias vezes. Tá? Bom, esse algoritmo que está aí é como se fosse um algoritmo implementado em hardware, né? Para fazer o processo de tradução do endereço virtual para o endereço físico. Então, se a gente olhar lá em cima, se a gente pegar, deixa eu pegar aqui a canetinha. Se a gente olhar aqui em cima, a gente vai ver que o que ele está pegando aqui é a parte do endereço virtual que corresponde ao VPN. Todos os bits do VPN, tá? Então ele vai fazer um end com a máscara e vai shiftar tantos bits quanto forem necessários para que esse VPN fique nos bits menos significativos do número, tá? Já mostrei o porquê disso, não vou falar de novo, até porque não é importante para a gente agora. A segunda parte que ele faz aqui é tentar verificar se esse VPN está na TLB. Então ele usa o VPN todo para ver se existe uma tradução para esse VPN na TLB. É esse TLB lookup aqui que ele está fazendo. Aí, basicamente, ele está supondo que esse TLB lookup retorna uma tupla, que é um código de sucesso, se foi possível encontrar, e a entrada do TLB, caso seja possível. Isso aqui é só uma coisa de pseudocódigo que ele criou. Na verdade, bastava ele retornar um TLB entry quando fosse encontrado e um null quando não fosse. Não precisava disso aqui, mas tudo bem. Se foi bem sucedido, ou seja, essa entrada estava lá, então eu tenho um TLB hit. Aí, nesse caso, eu obtenho o offset do endereço virtual, vou pegar o endereço físico da entrada do TLB, porque o TLB tem o PFN, tá? E vou registrar, vou fazer o acesso à memória que eu quero, transferindo o dado da memória para o registrador. É isso que ele fez aqui, tá? Se não tiver no TLB, aliás, ele fez um if aqui, eu passei direto, ele fez um if aqui para tentar ver se eu tenho permissão de acessar esse endereço físico, do jeito que eu quero, se eu tenho permissão de leitura, de escrita e etc. Então ele testa os bits de proteção para ver se você tem as permissões necessárias. Se você não tiver, ele dá uma exceção de falha de permissão. Se você tiver, ele deixa você acessar, como aconteceu aqui. Se eu tiver um TLB MIS, se a tradução que eu quero não tiver no TLB, aí eu vou ter que começar todo aquele processo de tradução que eu mostrei para vocês. Então a primeira coisa que eu preciso é o PD index. Aqui ele está supondo uma tabela multinível com 2 níveis. Então eu tenho uma tabela de páginas e um diretório de páginas só, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o índice do diretório de páginas, que é isso que ele está obtendo a partir do VPN. Repare que o cálculo aqui é feito a partir do VPN, que é a parte que tem esse índice, tá? Uma vez que eu peguei o índice, eu posso calcular o endereço físico dessa página ao qual se refere essa entrada do diretório. Quer dizer, na verdade eu consigo calcular o endereço dessa entrada do diretório de página, né? Que endereço é esse? PDBR, tá? Eu falei PTBR o tempo todo, mas é PDBR, que é esse registrador que contém o endereço físico do diretório de páginas, mais o índice, só que não é simplesmente, eu estava colocando lá no desenho mais o índice, mas não é simplesmente mais o índice. Lembra de um array, né? Quando eu quero indexar um array, eu não basta somar o índice do array ao endereço inicial do array, porque eu não tenho um byte só em cada entrada do array, eu tenho alguns. Então eu tenho que pular todos esses bytes. Então aqui é a mesma coisa, eu tenho que pegar e somar ao index vezes o tamanho de uma entrada, porque o que eu tenho ali é um array de entradas, tá? Uma vez que eu conseguir esse endereço, eu vou acessar a memória para pegar essa entrada do diretório de páginas, que é isso que ele fez aqui. Vou verificar se essa entrada é válida. Por que eu estou verificando se essa entrada é válida? Lembra que quando a gente utiliza essa paginação multinível, a gente no diretório de página tem o bit de válido, que vai ser 0 quando todas as entradas que aquela página faz, aquela entrada do diretório faz referência, forem páginas inválidas. Então, se todas as entradas, entradas inválidas, né? Se todas as entradas, pega uma página que você dividiu a tabela de páginas, se todas as entradas nessa página forem inválidas, a entrada correspondente a esta página na tabela de páginas vai ser inválida, tá? Então ele faz essa verificação aqui para ver se aquela entrada é válida ou não. Se não for válida, ele vai levantar uma exceção
dizendo segmentation full, ou seja, estou tentando acessar um endereço de memória que não está alocado para mim. Se não, ele vai agora para o próximo nível da tabela de páginas. Então ele pega o PT index, fazendo essa conta aqui do VPN, depois ele obtém o endereço de memória físico da entrada da tabela de páginas, fazendo pde.pfn, ou seja, peguei o valor de PFN do PDE que eu obtive antes, mais o índice, o PD index, vezes o tamanho da entrada, tá? Aí eu acesso a memória para pegar o PTE. Se eu tenho que fazer a verificação de novo, porque dentro de uma página eu posso ter uma entrada válida e várias entradas inválidas. Eu não sei se eu estou acessando a válida ou as inválidas. Então, uma vez que eu acessei o PTE, eu tenho que ver se esse PTE é válido ou não. Se ele for válido, se ele não for válido, eu vou lançar uma falha de segmentação de novo. Se ele for válido, aí eu vou verificar se eu posso acessar com a verificação de proteção, dos bits de proteção. Se eu não puder acessar, ele lança uma exceção de falha de proteção. Se eu puder acessar, aqui eu vou inserir a tradução na TLB, para que a próxima vez eu tenha um TLB hit, e depois eu vou tentar executar a instrução novamente. Eu tento executar a instrução que gerou o TLB miss novamente. E agora, como eu adicionei a entrada na TLB, ele vai dar um TLB hit e vai parar aqui em cima. Certo? Beleza? Então, esse é o algoritmo da tradução. É um algoritmo mais ou menos da tradução, né? Bom, para terminar esse assunto da estrutura de tabela de páginas, a gente tem uma última possível estrutura. Eu, sinceramente, não sei em que situações que ela é usada, eu nunca vi, eu vejo mais a tabela de páginas invertida. Mas a ideia aqui é a seguinte: enquanto que na tabela de páginas linear a gente tem uma entrada na tabela de páginas para cada página do espaço de endereçamento, e isso causa problema porque o espaço de endereçamento é muito grande, o espaço de memória físico não é tão grande assim. Então, por exemplo, eu tenho 16 GB de RAM. Nesse computador aqui, na verdade, eu tenho 32 GB de RAM. Tá? Se eu pegar esses 32 GB de RAM e dividir por 4K, vai dar um número muito, muito, muito menor do que se eu pegar 2 elevado a 64, que são 16 exabytes, dividido por 4K. Então o espaço, o número de páginas no espaço de endereçamento é muito maior do que o número de quadros na memória física. Então a ideia da tabela de páginas invertida é a gente colocar uma entrada não por página, mas uma entrada por quadro. Então, basicamente, o que a gente está dizendo é que a gente indexa a tabela de páginas agora pelo número do quadro, não pelo número da página. Isso é um problema, por quê? Porque quando a gente tem a tradução do endereço virtual para o físico, o que a gente tem é o número da página. Então a gente não consegue usar este número para indexar a tabela. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma busca. Tá? Se eu não consigo indexar, eu tenho que fazer uma busca. É igual, por exemplo, quando você trabalha com uma lista, vocês estão fazendo estrutura de dados, né? Vocês viram lista encadeada. Então, enquanto que no array você tem um endereço inicial e você consegue indexar ele pelo índice, que é muito rápido de fazer, numa lista encadeada você não tem indexação. Então, se eu quero encontrar um determinado valor numa lista, eu tenho que buscar. Essa busca, existem alguns algoritmos de busca, não sei se vocês já aprenderam, a busca binária, enfim. Existem alguns algoritmos de busca, existe o Quicksort, não, esses são de ordenação, desculpa. Existe a busca binária, existem algumas outras buscas também. Ainda assim é custoso. Então gasta tempo para a gente buscar. Então se toda hora que eu tivesse que fazer a tradução, eu tivesse que, além de acessar a memória que já é lento, ter que fazer uma busca na tabela de páginas, isso seria ainda mais lento. Só que no caso da tabela de páginas invertidas, a gente acaba tendo que fazer isso porque eu tenho o valor do VPN dentro de cada entrada. E não o contrário, né? O VPN sendo o índice, como na tabela de páginas linear. Então qual que é a solução aqui? A solução é olhar para a tabela de páginas como uma tabela de páginas, uma tabela hash. Vocês já aprenderam tabela hash, hash table? Não, mas basicamente, se eu não me engano, tipo, você tem, ele faz um hash naquele meio que é meio que irreversível, tipo, você não tem uma bijeção certinho, você tem um para vários, ou não, vários para um, aí quando você coloca, por exemplo, se eu tenho uma tabela com o nome dos professores e as aulas que eles dão, boto o Igor
Aí aparece lá, sistemas operacionais, Renato, aí aparece computação gráfica e PAC. Sim, a tabela hash é uma tabela como se fosse uma tabela indexada por uma chave. Essa chave vai gerar um hash. Um hash é um código, tá? Existem vários algoritmos de hash. Hash é usado em várias coisas. No caso aqui é usado para tabela de páginas, mas também é usado em segurança para fazer assinatura digital. Então, o hash também é conhecido como assinatura. Você gera uma assinatura de alguma coisa. Então, qual que é a ideia? Eu pego uma determinada quantidade de bytes e aplico um hash nessa determinada quantidade de bytes. E para qualquer que seja a quantidade de bytes, a saída do hash, o resultado do hash tem sempre o mesmo número de bytes. Tá? Uma outra propriedade é que, dado que eu mudei um bit da entrada, a saída muda completamente. Tá? Por isso que a gente também chama a tabela de hash de tabela de espalhamento. Se você faz uma modificação na entrada, ele espalha essa modificação da entrada por praticamente todos os bits da saída. Tá? Além disso, o hash ele é unidirecional. Então você calcula o hash de alguma coisa, obtém esse hash, mas você não consegue pegar o hash e voltar para o original. Isso é mais uma característica. Então, dado que eu tenho o valor do hash, eu não consigo saber o que gerou aquele hash. E além disso, como eu falei, se você tem entradas diferentes, você produz hashes diferentes. Tá? Então, essa é a característica de um hash. Numa tabela hash, você usa o hash para indexar a tabela. Seria mais ou menos isso. Enquanto que uma busca vai levar lá o ODN, que é o número de elementos da lista, né? No caso da tabela hash é OD 1. O que isso significa? Vocês já estão aprendendo complexidade de algoritmos? Não? Então, né? Então, o que significa OD 1? Significa que, independentemente do tamanho do número de entradas, o tempo vai ser fixo. O tempo independe do número de entradas para a tabela hash. Tá? Então, o acesso é muito rápido, é como se fosse um array. Tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa calcular o hash de alguma coisa. Que hash que é usado? Deixa eu ver aqui. Que hash que ele vai usar? Ele vai usar o hash da tupla VPN e PID. Por que não pode ser só o hash do VPN? Porque eu tenho processos diferentes que acessam as mesmas páginas. Página 0 para um processo, página 0 para o outro, página 0 para o outro. Se eu simplesmente fizer o hash do VPN, eu posso ter dois processos indo para o mesmo lugar. Tá? Então ele usa o PID também para dar uma diferenciada. A página 0 do processo X, é a página 0 do processo Y. Tá? Isso vai gerar um hash, e esse hash vai ser usado para indexar a tabela de páginas e acessar a entrada correta. Então a tabela de páginas fica mais ou menos o que está aqui. Ó. Eu vou ter uma determinada quantidade de entradas. Tá? Esse número de entradas vai ser determinado pelo número de quadros da memória física. E aí eu vou ter cada hash VPN PID acessando uma das entradas da minha tabela de páginas. Só que tem um pequeno porém. Qual que é o pequeno porém? A gente pode ter um problema de colisão. Então pode acontecer de você ter duas entradas e gerar o mesmo hash. Tá? Isso é um problema grave para a segurança. Então, se você for olhar, existem vários algoritmos de hash que vão evoluindo ao longo do tempo. Então a gente tinha o MD5, depois a gente tinha o SHA-1, SHA-2, SHA-3 e por aí vai. Então a gente tem vários algoritmos, e esses algoritmos vão ficando cada vez mais robustos a colisões, tá? Porque a gente em segurança não quer colisão de jeito nenhum. Como aqui a gente está trabalhando com algo que não é de segurança, é uma tabela de páginas, a gente vai suportar a colisão para obter algoritmos de hash que usam menos bits de entrada, quer dizer, que produzem menos bits de saída, que são hashes que dão mais colisão, e que sejam mais rápidos de serem calculados, porém podem gerar mais colisões. Como é que a gente suporta a ideia de colisão? Dado que duas páginas, dois hashes, colidiram para a mesma entrada na tabela de páginas, essa entrada aponta para uma lista encadeada de entradas. Então, essa entrada aqui vai ter uma lista encadeada de entradas. Então, se houver uma colisão, você vai ter que fazer uma busca, tá? Numa lista. Aí vai ser lento. Se não houver colisão, OD 1, você vai acessar a entrada com complexidade constante. Beleza? Beleza. Então, acabamos a parte mais difícil, tá? Dessa parte de gerenciamento de memória, que é essa ideia de tabela de páginas e tal.
Essa ideia de paginação, ela traz um determinado detalhe, que é o seguinte. Como a gente pode alocar as páginas de um processo em qualquer quadro da memória física, e essas páginas elas não precisam estar contíguas na memória. Tá? O que significa que eu posso pegar o espaço de endereçamento de um processo, dividir ele em páginas e alocar algumas dessas páginas da memória física, enquanto outras páginas não estão na memória física. Pensa, por exemplo, o código do programa. Esse código do programa vai ser dividido em páginas. Fala aí. Amanhã tudo certo, né? Tá, a partir de 1h30, né? Isso. Tá. Hoje deu tudo certo, tá? Show. Faltou um só. Só faltou um? Não, faltaram 3. Foram quantos no total? Eram 7. Faltavam, né? Faltavam 3. Então foram 4. Tá? Show. Boa noite, pessoal. Desculpa aí, tá? Então, essas páginas não precisam ficar contíguas na memória física. Então eu posso pegar, por exemplo, o código do meu processo. Eu posso pegar o código e dividir esse código em páginas, que é o que a gente faz no espaço de endereçamento. Algumas páginas do código, as primeiras, por exemplo, as primeiras 5, sei lá, eu posso carregar na memória física. E as outras páginas, apesar de estarem alocadas para o processo, que é diferente de inválida, elas são válidas, elas estão alocadas para o processo, porém eu ainda não carreguei essas páginas, os dados dessas páginas, na memória física. Então elas não estão presentes na memória física, apesar de serem válidas. O que acontece? O meu processo vai executando o programa dele, acessando as páginas, começando pelas páginas que estão alocadas em memória. Quando ele precisar acessar uma página que não está alocada em memória, o hardware pode gerar uma exceção. Ele vai falar, olha, esta página não está em memória. Quem trata a exceção? O sistema operacional. O sistema operacional pode ver que foi gerada uma falta de página, que é essa exceção, e aí sim o sistema operacional vai lá e carrega essa página que estava em disco para a memória. E agora eu só repito a instrução que gerou a falta de página e dessa vez a página já vai estar carregada na memória. Então eu posso fazer o que a gente chama de paginação sob demanda. Eu não carrego todas as páginas, até porque eu não sei se todas as páginas vão ser utilizadas. Um programa ele tem fluxo de execução. Pode ser que para uma determinada entrada eu siga um fluxo que algumas páginas não vão ser usadas. Então, se eu carreguei elas em memória, eu estou ocupando memória à toa. Então, com a paginação sob demanda, eu posso carregar as coisas conforme elas vão sendo necessárias. Porém, obviamente, isso tem um custo, né? Toda vez que eu não consigo acessar a página, eu tenho que iniciar um processo de entrada e saída, que é, se acessar a memória já é lento, acessar o dispositivo de entrada e saída é penoso, né? Então, fazer swap nunca é muito bom. A ideia nunca é muito boa, da gente ter que trazer coisas do disco para a memória. Na verdade, se você parar para pensar, se a gente ficar fazendo só swap in, que é quando eu pego a informação do disco e jogo para a memória, não é um problema tão grande, porque pensa, originalmente eu teria que fazer esse mesmo procedimento para carregar o programa. Eu teria que jogar do disco para a memória de qualquer jeito, na hora que eu executo ele. Então eu só estou atrasando essa jogada do disco para a memória. O problema é quando você vai jogar do disco para a memória e não tem espaço lá na memória para você colocar. Aí você tem que fazer o contrário, você tem que fazer o swap out, que é trazer da memória para o disco. Aí começa a ser custoso, porque aí você está fazendo uma operação de entrada e saída que você não faria normalmente. Tá? Para a gente poder fazer o processo de swap in, que é trazer do disco para a memória, e swap out da memória para o disco, a gente precisa reservar um espaço em disco para conter as páginas que não estão em memória. Nem todas as páginas precisam estar nessa região. Por quê? Porque as páginas referentes a partes do processo que não mudam, por exemplo, página que só tem código. O código não muda durante a execução. O código fica sempre igual. Tá? Constante. Se declarei uma constante em C, constante não muda
ao longo da execução do processo. A constante é igual desde o momento que eu programei até o fim da execução do programa. Então, uma constante, como não muda, eu não preciso mantê-la nessa região especial, porque eu simplesmente posso ir no arquivo que tem a constante, que é o arquivo do programa original, e pegar a constante de lá. Então, as coisas que não mudam desde do programa em disco, eu posso manter no programa, eu não preciso colocar nessa região de swap. Agora, aquelas coisas que mudam, que são aquelas páginas que contêm variáveis, que vão mudando ao longo da execução do programa, essas eu preciso manter nesse espaço separado, porque elas não existiam, ou elas não existiam no programa em disco. Por exemplo, aquelas variáveis que você declara, mas você não atribui um valor para ela. Então, fiz um int x, ponto e vírgula. Não coloquei um valor nela. Ele só vai ganhar um valor, por exemplo, quando eu recebi uma entrada do usuário, converti para inteiro e coloquei na variável. Então, ela só vai ganhar um valor em tempo de execução. Mas no programa, em disco, essa variável não tem valor. Ela só é uma indicação que eu preciso reservar memória quando eu carregar o programa. Tá chovendo pra caramba. Então, essa variável, ela não existe em disco. Então, de toda maneira, eu preciso manter ela numa região separada do swap. Tá? Essa região em disco, que é usada para manter as páginas de um processo que não estão carregadas em memória, é chamada ou de espaço de swap, ou de partição de swap, ou de arquivo de página. Tá? No Windows ele usa pagefile, né? No Linux a gente cria uma partição de swap, tá? E por aí vai. Tá? Um detalhe, quando a gente tem muita memória, idealmente a gente tem memória suficiente para não precisar fazer swap out, que é tirar alguma coisa de memória para o disco. Tá? Swap out é o grande vilão. Se a gente tiver memória abundante, a gente não vai precisar fazer muito isso. Mas mesmo que a gente tenha memória abundante, às vezes o swap out é útil em que situação? Você já reparou que às vezes você está executando um programa que está trabalhando em alguma coisa, Word ou qualquer coisa desse tipo. O Word é um pouco diferente, mas o processo está... abas do Chrome. O Chrome está com X abas abertas ou alguma coisa assim. Ou você está com tantos programas abertos, aí o teu sistema dá um crash. Aí você reinicia o computador e quando volta ele abre todas as abas de novo. Tá? Isso são informações que você pode guardar na área de swap. Eu posso pegar e fazer um swap out de páginas no meu processo como parte de um crash. E aí na hora que eu inicio o sistema de novo, eu posso fazer um swap in quando eu botar o programa para executar outra vez. E aí ele vai executar mais ou menos como se ele não tivesse parado. Tá? Bom, além do espaço de swap, uma outra coisa que é necessária é a gente ter a informação se uma determinada página está ou não alocada em memória física. Essa informação normalmente é indicada por um bit na entrada da tabela de páginas, tá? Que a gente está chamando aqui de bit de presente, esse bit de presente aqui. Se o bit de presente for 1, significa que a página está alocada em memória física. Se o bit de presente for 0, significa que a página não está na memória física e tem que ser trazida quando ela for acessada. Tá? Bom, quando acontece uma TLB MIDS, significa que eu estou acessando possivelmente eu estou acessando algo que não foi acessado ainda, certo? Se eu tenho um TLB MIDS é porque eu acessei alguma coisa que eu ainda não gravei na TLB. Pode ser porque eu já limpei a TLB em algum momento, mas também pode ser porque eu nunca acessei essa página ainda. Se eu nunca acessei essa página, pode ser que ela ainda não esteja em memória física, porque ela vai ser carregada sob demanda. Então eu tenho que fazer uma verificação se a página está na memória. Se ela não estiver na memória, eu vou ter que trazer para a memória. Então é isso que ele está dizendo aqui. Ó. Na ocorrência de um TLB MIDS, o SO ou o hardware, dependendo de quem trata o TLB MIDS, tem que acessar a entrada correspondente na tabela de páginas e, se o bit de presente estiver definido como 1, então o PFN é extraído e instalado na TLB. Então, a minha página estava na memória física, eu peguei o PFN para acessar ela e instalei esse PFN na TLB para agora eu não ter um TLB MIDS de novo. Tá? Se não estava lá, se a minha página não estava em memória física, né,
a gente vai ter a ocorrência de uma falta de página que vai ser tratada pelo SO, porque vai ser gerada uma exceção de falta de página. Tá? No caso de uma TLB-MIS tratada pelo SO, o próprio SO já está tratando a TLB-MIS, então é só ele continuar tratando a tabela de a falta de página. Ele não precisa gerar uma exceção para isso, porque era o próprio SO que estava tratando o TLB-MIS e é só o programa continuar executando. No caso da TLB-MIS tratada pelo hardware, aí o SO não estava em execução. O hardware estava tratando a TLB-MIS. Aí o hardware gera uma exceção e o SO trata a exceção da falta de páginas, trazendo a página para a memória. Tá? Para que o SO possa trazer a página que gerou a falta do disco para a memória, ele precisa conhecer a localização da página em disco. Então o SO precisa saber aonde em disco está a página que ele tem que trazer para a memória. Uma coisa que a gente pode fazer é, para aquelas entradas de tabela de página que apontam para a página, que traduzem, né, o endereço para páginas que não estão na memória física, o valor do PFN, ao invés de apontar para a memória RAM, ele aponta para o disco, no lugar onde está aquela página em disco. Então eu posso usar o próprio PFN para indicar aonde em disco está aquela página que eu tenho que acessar. Tá? Sabendo da localização de uma página em disco, o SO pode iniciar uma operação de entrada e saída para obter a página em questão. A operação de entrada e saída é lento, então na hora que ele vai iniciar essa operação de entrada e saída para obter a página de um processo, ele pode resolver fazer uma mudança de contexto para colocar outro processo em execução. Tá? Ao término da operação de entrada e saída, o SO deve atualizar a tabela de páginas do processo que gerou a falta, ele tem que colocar o bit de presente igual a 1, porque agora a página está na memória física. O PFN daquela entrada tem que ser atualizado para o endereço da memória RAM, porque estava para o disco. Né? Em seguida, o SO deve reiniciar a instrução que gerou a falta de página para que a instrução seja executada novamente e agora a página já está lá no disco. Tá? Um detalhe é que se o hardware fornecer uma instrução para preencher a TLB, o sistema operacional pode já proativamente colocar o PFN dessa página que ele trouxe para a memória já na TLB. Porque se ele não colocar, como ele está reiniciando a execução da instrução, ele vai gerar um TLB-MIS. Por quê? Porque aquela página ainda não tinha sido acessada. É a primeira vez que eu vou acessar ela, porque ela não estava em memória física. Como ela não estava em memória física, não existe uma tradução na TLB. Então, se eu reiniciar a instrução, eu vou ter um TLB-MIS. Para evitar esse TLB-MIS, o SO já pode preencher a TLB com esse mapeamento VPN para PFN que ele carregou para a memória física agora. Tá? Na ocorrência de uma falta de página, pode não haver espaço na memória física para trazer a página em questão. Então, não tem espaço para eu poder colocar a página que eu quero na memória física. E aí, o que a gente faz? A gente vai ter que fazer o processo de swap out, que é pegar uma página, tirar da memória física e colocar no disco. Tá? Um detalhe, eu só preciso fazer swap out de páginas que foram modificadas. Tá? Páginas que foram modificadas. Por quê? Porque páginas que não foram modificadas, eu posso pegar direto do arquivo de páginas ou do próprio arquivo original do programa. Tá? Então, na hora que eu vou tirar páginas da memória física para dar lugar a outra página que estava em disco, é melhor você escolher páginas que não foram modificadas. Porque páginas que não foram modificadas não geram uma operação de entrada e saída para copiar a página que estava em memória para o disco. Só vão gerar a operação de entrada e saída para copiar do disco para a memória. Tá? Bom, além dessa questão do modificado, né, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que vai escolher uma página para tirar da memória RAM, porque se essa página for muito acessada, a gente tirar ela vai gerar uma falta de páginas logo em seguida. E gerar uma falta de páginas significa ter que fazer uma operação de entrada e saída para transferir a página nova, a página que foi falta, para a memória física de novo. Então a gente vai pegar uma página daqui, vai jogar para cá e jogou uma daqui para cá. Logo em seguida eu tenho uma falta de página de novo. Como a memória está cheia, eu vou ter que tirar outra coisa. E vou ter que botar uma outra página lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora que vai tirar, a gente não, né? O SO, que vai tirar uma página alocada em memória física para ele não gerar uma falta de página em sequência, tá? Que é conhecida como trashing. Tá aqui no slide mais à frente. Tá?
Então, a gente, para escolher uma página para sair, a gente vai usar uma política de substituição de páginas, tá? Política de substituição de páginas são as mesmas políticas que são utilizadas para remover uma entrada da cache, por exemplo. Quando eu tenho que tirar uma entrada da cache, eu tenho que aplicar uma política de substituição de entrada da cache. Quando eu quero tirar uma página, eu tenho que aplicar uma política de substituição de páginas, tá? E por aí vai. Bom, um detalhezinho, aqui depende do sistema operacional, mas uma coisa que às vezes o sistema operacional faz é o seguinte, ele não deixa encher a memória física, tá? Normalmente o sistema operacional guarda um espaço de memória livre e tenta manter sempre livre, tá? Então existem normalmente dois limites, o que a gente chama de limite inferior e o limite superior. O que é o limite superior? O limite superior é o número de quadros, é o número mínimo, né, de quadros livres na memória, né? E se esse número de quadros livres se tornar inferior a esse limite inferior, se ele for menor do que isso, o sistema operacional starta um processo que a gente chama ele de swap daemon, tá? Ele starta esse processo para limpar, para remover páginas da memória até que esse limite superior, na verdade até que o limite superior seja atingido, tá? O limite superior é o máximo de páginas livres que eu quero liberar. Então, de novo, se o número de quadros livres na memória física ele ficar menor do que o limite inferior, o sistema operacional starta um daemon, que é um processo que vai remover páginas da memória física. Quantas páginas ele vai remover? Tantas quanto forem necessárias para que o número de quadros livres chegue no limite superior, mas não ultrapasse. Quando o número de quadros livres chegar no limite superior, esse daemon é finalizado, tá? Então, basicamente, o limite superior é o número máximo de quadros livres que o SO mantém. E o limite inferior é o número mínimo de quadros livres que o SO mantém. Tá? Bom, quais são, então, as políticas de substituição de página? Tá? O primeiro é o algoritmo ótimo. Assim como em políticas de escalonamento, que a gente tinha política ótima, normalmente, quando você lê alguma coisa que é ótimo, você já traduz para não implementável, tá? E é esse o caso de novo. Então a política ótima, ela vai apresentar o melhor resultado, mas não dá para implementar porque ela prevê o futuro, tá? Então qual que é o algoritmo aqui? Se você parar para pensar, quando você tem uma falta de página, tá? Você vai ter uma determinada quantidade de páginas mapeadas para quadro da memória física. Então teve uma falta de página e você tem algumas páginas mapeadas para quadros da memória física. Uma dessas páginas vai ser acessada na próxima instrução, que é a página que contém a própria instrução, tá? As outras vão levar, sei lá, 10, 100, 1000 instruções até que elas de fato sejam acessadas. Onde é a língua? Até que elas de fato sejam acessadas, tá? Qual que é a ideia do algoritmo ótimo? O algoritmo ótimo vai escolher, na hora que eu tenho que tirar uma página da memória física, ele vai escolher para tirar aquela página que vai levar mais instruções para ser acessada. Então, se eu sei que eu tenho uma página que vai levar 10 instruções, eu sei que tem uma que vai levar 100 e uma que vai levar 1000 para ser acessada, eu vou escolher a página que vai levar 1000 instruções até que eu acesse a página. A ideia desse algoritmo é atrasar o máximo possível a falta de página, tá? Então aqui a gente tem um exemplo utilizando um algoritmo ótimo, tá? Aqui nos slides, você vai ver que ele normalmente se refere a cache, tá? Porque a ideia é a mesma, tá? Ele está supondo que a memória é uma cache, tá? Então, qual que é a ideia? A gente vai ter 3 páginas que a gente está acessando aqui, né? Páginas 0, 1, 2... São as páginas... peraí, na verdade a gente tem 0, 1, 2... a gente tem 3 quadros, né? Deixa eu acertar aqui, peraí. Opa.
Então a gente tem 3 quadros na memória física e a gente tem essa sequência de acesso a páginas aí. Página 0, depois a 1, depois acesso a 2, depois a 0, a 1, a 3, a 0, a 3, a 1, a 2 e a 1, tá? Então eu estou acessando 4 páginas no total. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Então aqui é o gráfico de acesso. Então, esses primeiros 3 MIS que está aqui é porque eu não tenho nada na minha memória ainda. Todos os quadros estão livres. A gente chama esses MIS de MIS compulsório, que é o MIS que acontece quando eu acesso pela primeira vez aquela página, tá? Então eu acessei pela primeira vez a página 0, ela não estava na memória, eu tive um MIS. Acessei a página 1 pela primeira vez, não estava na memória, eu tive um MIS. Acessei a página 2 pela primeira vez, não estava na memória, tive um MIS, tá? E aqui é o estado da memória, da memória, né? O que tem lá na memória, tá? Então aqui eu tenho a página 0 na memória física, aqui eu tenho a página 0 e 1, aqui eu tenho a 0, 1 e a 2, tá? Logo depois foi acessada a página 0 de novo, e eu tive um hit, porque a página 0 já estava na memória, tá? Depois eu acessei a página 1, eu tive um hit de novo, porque a página já estava na memória. Depois fui acessar a 3 e eu tive um MIS. Bom, como eu tive um MIS, e a minha memória está cheia, porque eu tenho 3 quadros, e os 3 quadros estão sendo ocupados, aqui pelo 0, pelo 1 e pelo 2, eu vou ter que remover um elemento, uma página da memória física. Qual que eu vou remover? Pelo algoritmo ótimo, eu vou remover aquela que vai levar mais instruções até que eu acesse ela. Então, no acesso a essa página 3, eu estou aqui, ó, tá? Então, qual que vai ser a página que eu vou levar mais instruções para acessar? A 0 eu vou acessar logo em seguida. A 3 eu vou acessar logo depois de novo. A 1 eu vou acessar aqui. Depois a 2, depois a 1. Então a página que eu vou levar mais instruções para acessar é a 2. Certo? Então é ela que eu vou escolher para remover aqui e inserir o 3. Então agora a minha memória está 0, 1, 3. Não tenho 2. Tá? Depois eu acessei o 0, tive um hit. O 3 tive um hit. O 1 tive um hit. Depois acessei o 2 e tive um MIS. Tá? Porque a página 2 não estava na memória. E agora, como eu já ocupei os 3 quadros, eu preciso tirar alguém, tá? Para poder colocar o 2. Eu estou aqui, ó. Então a página que eu vou levar mais instruções para acessar vai ser qualquer coisa menos a 1, porque a 1 vai ser que eu vou acessar logo em seguida. Então pode ser a 0, pode ser a 3, qualquer uma, porque eu não vou acessar mais elas. Então aqui nesse caso ele escolheu a 3, tá? Então eu vou tirar a 3, vou acessar a 1, dei um hit. Se a gente contar aqui, a taxa de acerto são 6 acertos em 11 acessos, tá? Que dá 54,5. Mas, se a gente descontar os MIS compulsórios, que são aqueles que sempre vai acontecer, tá? Porque é a primeira vez que eu estou acessando aquela coisa, a gente vai ter 6 acertos em 7 acessos, tá? Então, a gente tem 85,7% de acerto, tá? Então, como esse algoritmo é um algoritmo ótimo, isso é o melhor que eu consigo, tá? Não tem nada que eu consiga melhor do que isso. Então a questão é como é que eu implemento o algoritmo ótimo? E a resposta é: não implemento. Tá? Por quê? Porque o algoritmo ótimo requer que você saiba, no momento que você tem uma falta de páginas, quantas instruções vai levar para você acessar cada página. E o SO não tem como saber disso. Isso vai depender do fluxo de execução do programa, de como as threads são escalonadas e tal. Então não tem como o SO prever quantas instruções vai levar até que eu consiga acessar até que eu acesse uma determinada página. Então não dá para implementar. Mas o algoritmo ótimo então é inútil? Não. Por que ele não é inútil? Porque a gente pode simular a utilização do algoritmo ótimo. Então qual que é a ideia? A gente pode pegar e executar um programa, efetivamente no nosso sistema operacional, e a gente pode monitorar para ver qual é os acessos que esse programa, e a ordem de acesso que esse programa faz às páginas. Então eu vou ter a sequência de páginas que é acessada pelo programa ao longo da execução dele. Uma vez que eu tenho essa sequência, agora sim eu consigo pegar essa sequência e analisar. Dado que eu tenho uma falta de páginas aqui, quantas instruções eu vou levar para poder acessar aquela página específica. Porque eu já executei o programa e eu já sei disso. Eu não estou prevendo o futuro, eu estou olhando para informações que eu obtive no passado. E aí eu vou pegar essa sequência de acessos e vou usar isso num simulador
que vai simular a execução do algoritmo ótimo. Para que eu quero isso? Porque eu quero saber o quão longe a minha política de substituição está do ótimo. O ótimo determina um benchmark. Ele fala, olha, o ótimo é isso, você está 50% pior do que o ótimo. Aí eu vou lá e estabeleço uma outra política. Agora com essa política eu estou 30% pior do que o ótimo. Tento outra política e agora eu estou 20% pior do que o ótimo. Então eu vou conseguindo melhorar, utilizar políticas diferentes, escolher uma que funcione melhor e comparar isso com o algoritmo ótimo. Tá? Então o ótimo não é inútil, ele só não é implementável em sistemas operacionais reais, mas ele serve como parâmetro, como benchmark para a gente comparar com ele. Bom, o primeiro algoritmo de fato que é implementável, como sempre, é o FIFO, First In, First Out. Tá? Então a ideia aqui é você escolher para remover da memória física a página que está há mais tempo na memória física. Tá? Esse algoritmo ele não leva em consideração quais páginas são mais acessadas e quais são menos. Então ele simplesmente remove a mais antiga, mas a mais antiga pode estar sendo acessada pra caramba. Tá? Então ele não tem esse critério de qualidade. Então o FIFO normalmente não, desse jeito, ele não é implementado, tá? Porque ele normalmente não apresenta bons resultados. Então um exemplo, mesma coisa, eu tenho 3 quadros da memória física e tem essa sequência de acesso. Vamos supor agora a política do FIFO. Né? Então, de novo, eu tenho os primeiros 3 miss compulsórios aqui, acessei a página 0, a 1 e a 2, aí a minha fila está desse jeito aqui, sendo que aqui do lado esquerdo eu tenho as páginas mais antigas e do lado direito eu tenho as páginas mais recentes. Eu sempre insiro a página direita e eu removo da esquerda. Tá? Então o sistema operacional precisa manter uma fila de páginas alocadas em memória. Tá? Então vamos lá, beleza. O que eu vou fazer aqui? Uma fila não, desculpa, uma fila. Então, o 0 aqui deu hit, tá? Então eu vou trocar, o 0 não precisa trocar nada, deu hit, depois o 1 deu hit, tá? E aí o 3 deu miss. A minha fila tava do jeito que tá aqui, ó, 0, 1, 2, tá? Deu um miss, então eu vou escolher a página mais antiga para tirar. A página mais antiga é a 0, que é a que está mais à esquerda. E vou colocar a 3 à direita. Então ficou 1, 2, 3. Tá? Depois eu vou lá e tento acessar a 0. Deu miss de novo, porque eu tirei a 0 logo antes. Então eu vou tirar a página mais antiga, que agora é a 1, que é a que está mais à esquerda, e vou colocar a 0 mais à direita. Então agora ficou 2, 3, 0. Depois eu tive um hit, depois eu tive um miss com a 1. Quando eu tive esse miss com a 1, a página mais antiga era a 2. Então eu vou tirar a 2 e vou colocar a 1 à esquerda. Então ficou 3, 0, 1 a minha fila. Tá? Depois eu vou acessar a 2, tive um miss de novo. Aí eu vou escolher a página mais à esquerda para remover, que é a 3. Vou tirar a 3 e vou colocar a 2 à direita. Então ficou 0, 1, 2. E aí depois eu tive um hit. Se a gente calcular a taxa de acertos, dá 36,4. Se descontar os compulsórios, vai dar 4 acertos em 7, dando 57,1% de acerto. Menor, consideravelmente menor em relação ao ótimo, que era 85 e alguma coisa. Tá? 85,7. Tá? Muito bem. Aqui é um outro exemplo, tá? Eu só coloquei esse exemplo aqui porque eu vou usar ele depois. Mas eu não vou ficar fazendo mais passo a passo. Se você fizer exatamente a mesma coisa que eu fiz no anterior, você vai ver que agora a taxa de acerto caiu para 42,8%, tá? Nesse exemplo aqui. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar esse exato exemplo, tá? Mas eu vou supor uma coisa diferente. Nesse exemplo aí, a gente tem 3 quadros na memória física. Agora eu vou supor que eu tenho 4. E aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: se eu aumento o número de quadros na memória física, eu aumento o número de acertos ou eu diminuo? Eu até vou diminuir, mas essa não é a resposta intuitiva. Se eu tenho mais quadros, cabe mais coisa. Então, se cabe mais coisa, aumenta a chance de uma coisa que eu quero estar lá. Certo? Não,
uma coisa tem mais coisas, aumenta a chance de você errar. Esperar o que você não quer. Não, olha só, se eu tenho um lugar, se eu tenho 3 posições, eu só tenho 3 elementos ali dentro. Então só tem 3 possíveis acessos que vão gerar um hit, certo? Para aqueles 3 elementos que já estão lá. Se eu tenho 4 elementos dentro daquela mesma região, eu tenho 4 acessos que vão gerar um hit, concorda? Para as 4 coisas que estão lá. Então, em tese, aparentemente, o número de hits aumenta, tá? E ele aumenta de verdade, mas não para o FIFO. Tá? O FIFO tem uma característica diferente. Então, se a gente fizer o mesmo exemplo, a mesma sequência de acessos, só que com 4 quadros agora, você vai ver que a taxa de acesso, a taxa de acerto cai para 28,6% em relação a 42,8% que a gente tinha antes. Então, o FIFO e também o algoritmo aleatório, que eu vou falar daqui a pouco, próximo, você aumentar o tamanho da memória não implica em você aumentar, na verdade, o número de acessos, tá? Isso porque o FIFO, ele segue uma anomalia, ele tem uma anomalia que é chamada de Ballard's Anomaly, tá? Qual que é a ideia? Toda política de substituição de páginas que não apresenta o que a gente chama de propriedade de pilha, ela tem essa anomalia que é a Ballard's Anomaly. O que é a propriedade de pilha? A propriedade de pilha diz o seguinte: se eu tenho um determinado cache, um determinado conjunto de elementos, tá? Vamos supor que esse conjunto de elementos tem N elementos. A propriedade de pilha diz que se eu pegar se eu pegar um super, aumentar o tamanho desse meu conjunto para M, dado que M é maior do que N, se eu repetir o padrão de acesso, então esse novo conjunto maior, a qualquer momento, tem que ter os mesmos elementos que tinha no conjunto anterior, mais alguns. Tá? Ou seja, pensa em 2 conjuntos. Um conjunto com N e um conjunto com N mais 1, por exemplo. Se, para o mesmo padrão de acesso, em um determinado momento, esse cara aqui tem 5 elementos, esse cara aqui vai ter que ter os mesmos 5 elementos que esse cara aqui tinha antes, mais os outros elementos que couberem lá. Tá? Então, deixa eu só tentar explicar isso melhor. Então, ó, aqui eu tenho um elemento com 1, 2, 3, 4 posições. E aqui eu vou ter um conjunto com 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, o que eu estou dizendo? Imagina que eu estou acessando coisas aqui, e aqui tenho, em determinado momento, isso aqui tem o valor de X, aqui eu tenho Y, aqui eu tenho Z e aqui eu tenho W. Tá? Então, esse cara tem tamanho N igual a 4, né? 1, 2, 3, 4. E esse cara aqui tem tamanho M igual a N mais 1, que é igual a 5. Em qualquer momento que eu pegue, se eu tirar uma fotografia desse conjunto e desse conjunto, se depois que passar o tempo que eu já acrescentei o X, o Y, o Z e o W, eu olhar para cá, eu vou ter que ter X, Y, Z e W e alguma outra coisa aqui, K. Então, essa estrutura aqui, esses elementos aqui, eu terminei de formar eles aqui no tempo T1. Então, no tempo T1, eu tenho que ter formado os mesmos elementos aqui nesse conjunto. No tempo T2, por exemplo, eu tenho que ter formado esses elementos aqui, mais o K. Então, tudo que tem aqui também, na mesma sequência. Tá? É isso que é a propriedade de pilha. E o FIFO não faz isso. Então, com o FIFO, eu poderia ter X, Y, Z, W, mas quando eu aumentei o número de entradas, eu não tenho a mesma sequência de elementos aqui dentro. Eu poderia ter uma sequência diferente, por exemplo, X, K, Y, Z, W.
Então, os elementos aqui, ó, eles estão diferentes da sequência que eu tinha aqui, tá? E aí, nesse caso, a gente tem a anomalia lá que ele está dizendo que acontece, tá? Bom, eu só estou explicando isso, mas você não precisa se preocupar tanto com isso, tá? Se você quiser entender isso melhor, eu coloquei um link aqui no slide que explica melhor essa coisa da propriedade de pilha. Os únicos dois algoritmos que têm essa propriedade de pilha, que não tem, é o FIFO e o algoritmo aleatório. Todos os outros que a gente vai ver tem. Tá? Então, algoritmo aleatório, basicamente, não tem muito algoritmo, né? O sistema operacional vai escolher aleatoriamente uma página da memória para tirar. Como ele está escolhendo aleatoriamente, ele pode, na sorte, escolher uma página que é pouco acessada, ou ele pode, no azar, escolher uma página muito acessada. Então, o desempenho vai depender da sorte, nesse caso. Tá? Aí aqui tem um exemplo. Suponha que executemos o experimento que vimos nos exemplos anteriores 10 mil vezes. Então, a gente está fazendo os acessos que a gente viu nos exemplos anteriores. A gente está executando isso 10 mil vezes. Cada uma utilizando uma semente aleatória diferente. Tá? Então, eu estou executando um elemento a primeira vez, depois eu uso uma semente diferente. Por que eu tenho que usar sementes diferentes? Porque se eu não usar sementes diferentes, eu vou obter os mesmos resultados. Tá? Então, aqui eu estou fazendo uma análise da frequência, tá, de acerto. Tá? Peraí, deixa eu pegar aqui a canetinha. Eu estou fazendo uma análise da frequência de acerto e o número de hits, o número de acertos aqui. Tá? Quantas vezes eu consigo esse número de acertos e o número de acertos. Então, se a gente olhar, em pouco mais de 40% das vezes, 40%, mais de 40%, a gente consegue 6 acertos. 6 acertos é o número de acertos que o algoritmo ótimo consegue. Tá? Então, a gente está próximo do ótimo um pouco mais de 40% das vezes aqui nessas 10 mil execuções. Tá? Por outro lado, a gente conseguiu aqui 3 acertos, que é pior do que o FIFO, numa coisa ali próxima de menos de 10%, 5%, menos de 5%. Né? Menos de 5% ali, 3%, alguma coisa assim. Tá? Então, em algumas situações, você vai ter um resultado pior do que o FIFO, que já é muito ruim. Em outras, você vai ter resultados muito próximos do ótimo. Tá? Próximo algoritmo é o LRU. Tá? O LRU é uma tentativa de fazer uma escolha mais inteligente da página que eu vou tirar. Tá? Na verdade, existem duas políticas que fazem coisas parecidas, que é a LRU e a LFU. A LRU diz o seguinte: eu vou remover a página que foi menos recentemente acessada. Então, se o acesso dela, o último acesso dela foi há muito tempo, essa é a página que eu vou tirar. O LFU, ele utiliza uma outra ideia, uma outra métrica. Ao invés de tirar a página que foi menos recentemente acessada, ele remove a página que foi menos frequentemente acessada. Tá? Então, a gente pode ter essas duas possibilidades de implementação. Vamos ver aqui o LRU. Tá? Então, de novo, eu tenho 3 quadros e tenho esse padrão de acesso. Tá? Então, os primeiros 3 misses aqui são os compulsórios, que eu sempre tenho. Depois eu tenho um hit no 0, um hit no 1 e o 3 gera um miss. Tá? Nesse momento, eu tenho que remover uma página. O meu LRU, ele está mantendo uma ordenação. Como é que ele é implementado? Ele mantém uma lista de páginas ordenadas pelo tempo de acesso delas. Tá? Então, aqui eu tenho a página mais à esquerda sendo aquela que foi acessada há mais tempo e a mais à direita sendo aquela que foi acessada há menos tempo. Então, nesse caso aqui, a página que eu vou arrancar é a 2, porque foi a página que foi acessada há mais tempo, é a menos recentemente acessada. Então, eu vou tirar a 2 e coloco a 3 no lado que é a página mais recentemente acessada. Tá? Aí eu vou ter um hit no 0, um hit no 3, um hit no 1, depois no 2 vai ter um miss. Então, eu vou ter que tirar alguém. Vou tirar quem? A menos recentemente acessada, que é a que está mais à esquerda, nesse caso a 0, e aí vou colocar a 2 lá à direita. E depois o 1 deu um hit. Se eu fizer a conta aqui, tirando os compulsórios, eu vou ter 85,7%
ou seja, igualamos o ótimo, tá? Então o LRU é sempre bom pra caramba? Não. Existem casos onde o LRU fica horroroso, tá? Vou mostrar um exemplo disso. Então vamos lá, alguns exemplos aqui comparando essas políticas, tá? Vamos supor que a gente tenha um total de 10 mil acessos feitos de forma aleatória para 100 páginas diferentes. Como a gente está fazendo acessos aleatórios, a gente não tem o princípio da localidade envolvida. O LRU depende do princípio da localidade, porque ele está dizendo que, olha, uma página recentemente acessada é uma página que provavelmente eu vou querer acessar de novo no futuro. Então a gente está usando o princípio da localidade aí. Se eu faço acessos aleatórios, não tenho localidade, porque eu estou acessando aleatoriamente a memória. Então a localidade ela não se apresenta. Como não existe localidade, você vai observar que tanto o aleatório, quanto o FIFO, quanto o LRU apresentam um comportamento parecido, praticamente igual. O único que está apresentando um comportamento diferenciado é o ótimo, porque o ótimo não depende de localidade, ele adivinha o futuro, ele não precisa de localidade para funcionar. Tá? Obviamente que aqui quando o tamanho do cache, que é o tamanho da memória, né, ele se aproxima de 100, a gente se aproxima de 100% de hit rate, ou seja, eu estou aumentando o tamanho da minha memória até um ponto que eu comporte todas as páginas que são acessadas. Repare, eu estou acessando 100 páginas. Então, se o tamanho da minha memória for 100, cabe tudo lá. Então, obviamente que eu vou ter uma taxa de acerto 100%. Tá? Segundo exemplo, agora a gente tem 80% dos acessos feitos a 20% das páginas e 20% dos acessos feitos a 80% das páginas. Então, 80% das páginas são menos acessadas e 20% das páginas são mais acessadas. Com isso, agora, a gente tem localidade, tá? Existem páginas que são mais acessadas do que outras. Então, nesse ambiente onde existe localidade, a gente consegue ver claramente um desempenho superior do LRU. Nesse caso, o FIFO e o aleatório ficaram próximos aqui. Né? Então, a pergunta dele que ele está fazendo aqui embaixo é o seguinte: a diferença de desempenho do LRU para o FIFO vale o aumento da complexidade da implementação? Porque implementar FIFO é mais fácil do que implementar LRU. A gente já vai ver como é que é complicado implementar o LRU. Então, a resposta disso é: quanto custa um cache miss? Ou quanto custa eu não encontrar o que eu quero na memória? Nesse caso, custa um acesso à memória física. Né? A memória física não, desculpa, o disco. Então, é caro. Então, de repente, essa diferença de performance, ela vale o aumento na complexidade. Tá? Então, a resposta depende do custo de uma falta. E o terceiro exemplo é um exemplo onde o LRU teve problemas sérios aí. Tá? Qual que é o exemplo? Eu tenho 50 páginas que são acessadas de forma sequencial, depois eu faço um loop e acesso essas 50 páginas de novo. Faço um loop e acesso as 50 páginas de novo. Então eu tenho 10 mil acessos. Então fiz várias repetições de acesso àquelas 50 páginas. Se a gente olhar, até o valor do tamanho da memória chegar em 50, a taxa de acerto do LRU era 0. Tá? Por que era 0? Ou seja, o LRU foi muito mal aqui. Né? Por que era 0? Porque a primeira vez que eu acessar as 50 páginas, eu vou ter miss para todas elas, porque eu tenho os miss compulsórios. Tá? Então eu estou acessando pela primeira vez, eu tenho miss. Quando eu acessar a última página, tá? Eu vou ter um miss compulsório. E aí, qual é a próxima página que eu vou acessar? É a primeira das 50 de novo, porque eu fiz um loop. Essa primeira, no momento que eu tive esse último miss aqui do loop anterior, ela era a página menos recentemente acessada, porque foi a primeira que eu acessei, depois eu acessei outras 49. Então ela era menos recentemente acessada. Então eu removi ela. Então, como eu removi ela, quando eu for acessar ela de novo, eu tenho um miss. Quando eu tiver um miss, eu vou ter que colocar essa primeira página no lugar de uma que tem lá. Mas qual é a página menos recentemente acessada? É a logo depois dela.
E isso vai acontecer para todas elas em todos os loops, todas as repetições do loop. Então, o LRU nunca encontra a página que ele quer na memória. Ele sempre tem miss, tá? Agora, quando chega em 50, aí a memória fica do tamanho do número de páginas, né? Eu tenho 50 páginas, tenho 50 quadros. Aí cabe todas as páginas na memória, aí eu não tenho mais miss nenhum, tá? Bom, um problema do LRU é que a gente precisa, o sistema operacional precisa manter uma lista ordenada por tempo de acesso de cada página, de cada página que está na memória física, tá? Então eu tenho que saber qual é a página menos recentemente acessada até a página mais. Então eu tenho que fazer essa ordenação. Para eu manter esta sequência ordenada, o sistema operacional precisa ser informado de cada acesso à página. Porque eu acessei uma página, agora essa página aqui não é a menos recentemente acessada. Eu preciso atualizar a minha lista, reordenar ela a cada acesso a uma página. Então, além de eu ter o problema da reordenação, de manter uma lista ordenada, que é algo que não é simples, eu ainda preciso fazer o sistema operacional intervir a cada acesso à memória, tá? A cada acesso de página. A gente já tinha visto lá atrás que isso não é uma boa ideia, né? Então, não é o sistema operacional que traduz um endereço virtual para um físico, é o hardware, com configuração do SO, justamente porque a gente não quer o sistema operacional se intrometendo a cada acesso à memória. Nesse caso, a gente teria que ter o SO se intrometendo a cada acesso à memória, porque ele precisa manter essa lista ordenada por tempo de acesso. Então, a gente teria que ter uma exceção por acesso à memória, o que seria uma coisa muito ruim, tá? Então, a gente precisa... Essa implementação é uma implementação complexa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai implementar isso de uma forma aproximada. A gente não vai implementar o LRU de fato. A gente vai implementar uma aproximação do LRU. Essa aproximação do LRU, uma possível, é do algoritmo do relógio, tá? Como é que funciona o algoritmo do relógio? Ele não vai remover a página menos recentemente acessada, porque ele não sabe, efetivamente, qual é a página menos recentemente acessada, porque o SO não fica sendo atualizado cada vez que um acesso é feito. Então, o que ele vai fazer? Ele vai estimar esse tempo de acesso baseado em outras coisas. Como é que funciona? Cada página, na entrada da tabela de páginas ali, associada à página, vai ter uma informação de acesso. Então, toda vez que um acesso é feito para aquela página, o hardware vai lá e coloca 1 no bit de acesso, indicando que aquela página foi acessada. Porém, o hardware não zera esse bit. Quem zera esse bit é o sistema operacional, tá? Então, como é que o sistema operacional zera esse bit? Então, quando existe uma falta de página, tá? Quando existe uma falta de página, eu preciso escolher uma página e não tenho espaço em memória, eu preciso escolher uma página para sair. Então, é como se você tivesse um relógio, como que está aí na figura, e o relógio, tudo isso aqui, todos esses quadradinhos aqui são páginas, tá? Que estão em memória física. E eu tenho um ponteiro que aponta para uma determinada página. Então, ele olha para essa página que o ponteiro está apontando e vê se o bit de acesso está 1. Se o bit de acesso estiver 1, significa que essa página foi acessada razoavelmente de maneira recente. Então, o que ele faz? Ele zera esse bit, tá? Ele zera esse bit. E esse bit só vai ser colocado em 1 de novo quando essa página voltar a ser acessada. Ele zera esse bit e vai para a próxima, tá? Então, ele vai aqui no sentido do relógio, né? Ele vai para a próxima. Se a página D aqui, nesse caso, tiver com bit de acessado 1, então ele faz a mesma coisa. Ele zera o bit e vai para a próxima, tá? Se todas as páginas tiverem com bit de acessado 1, ele vai zerar o de todas as páginas e vai voltar para o C, que agora está com bit 0. E aí ele vai substituir a página C por outra. Então ele sempre substitui a página que está com bit 0 por outra, pela página que eu quero colocar no lugar, tá? Se a página já está com bit de acesso 0, ele troca ela por uma outra. Se ela não está com bit de acesso 0, está com 1, ele zera e passa para a próxima, tá? Então essa é a ideia desse algoritmo do relógio. A gente pode melhorar ele
usando outro critério de seleção, que foi o que eu falei para vocês. Além do bit de acesso, a gente também pode preferir as páginas que não foram modificadas. Então eu quero selecionar uma página que tem o bit de acesso 0, mas que também não foi modificada, porque aí é mais barato tirar ela do que uma página que foi modificada. Tá? Bom, aqui tem um exemplo onde a gente está implementando o algoritmo do relógio, mas uma versão um pouco diferente, onde o algoritmo do relógio escolhe aleatoriamente uma página e verifica o bit de acesso dela. Se o bit for 0, ele tira aquela página. Se o bit for 1, ele zera e escolhe aleatoriamente outra página. Tá? Então é parecido com o do relógio, mas ele não tem esse esquema circular, ele simplesmente é aleatório. Tá? Selecionando aleatoriamente uma página, substituindo caso seu bit R for igual a 0, o bit de acesso for igual a 0. Olhando para essa versão do LRU, né, quer dizer, do relógio, deixa eu ver aqui uma coisa, que a gente está marcando aqui no gráfico com essa faixa preta aqui, que é o clock, você vê que ele se aproxima bastante do LRU. Tá? O LRU, esse azul que está aqui no gráfico também. Então a gente consegue aproximar esse algoritmo bastante do LRU. Tá? Então é uma implementação possível do LRU. Ela não é o LRU efetivamente, mas é uma heurística baseada no LRU. Tá? O bit de modificado, que eu já falei para vocês, e a ideia de trashing. O que é o trashing? O trashing é quando eu tenho que tirar uma página da memória física e eu tiro uma página que vai ser acessada logo em seguida. Aí, quando essa página é acessada em seguida, eu gero uma falta de página. Gerando uma falta de página, eu tenho que tirar alguma coisa da memória para colocar essa coisa que precisa ser carregada para a memória. Na hora que eu tiro essa página nova da memória, essa página vai ser acessada logo em seguida. E aí eu tenho de novo uma falta. Então eu estou o tempo todo fazendo swap out, swap in, swap out, swap in, swap out, swap in. Então o processo começa a operar de acordo com os tempos de funcionamento do disco e não da memória. Ele acaba ficando com uma velocidade muito baixa. Tá? Então quando o teu processo está engargalando no teu computador, e você vê que a taxa de swap está muito grande, é sinal de que você está iniciando mais coisas do que simplesmente tua memória tem capacidade de suportar. Então uma dica é você colocar mais memória na tua máquina. Tá? Como é que a gente lida com o trashing? Né? Antigamente, o sistema operacional tinha um controle de admissão. Então na hora que eu vou admitir um novo processo, eu vou carregar um novo processo em memória, o sistema operacional controla isso e vê se existe espaço na memória para suportar esse processo novo. Se não existisse, ele não deixava você carregar o programa. Ele falava, não é possível carregar esse programa porque não há memória suficiente para comportar ele. Hoje em dia, isso não acontece. O sistema operacional deixa você executar quantos programas você quiser. Se acontecer de ter trashing, o sistema operacional pode detectar que esse processo está fazendo muita operação de I/O e pouco acesso à memória de fato, e ele pode matar o processo. Então ele não faz o controle de admissão, mas ele pune o processo matando ele, caso isso aconteça. Tá? Beleza? Finalmente, concluímos a parte de gerenciamento de memória.